Fala meu amigo, minha amiga advogada, nesse vídeo nós falamos sobre marketing jurídico, atualizações, novas estratégias para 2022. Afinal, será que mudou alguma coisa? Tem coisas novas para você implementar? Que tipo de ação está trazendo resultado para os escritórios? Tenho certeza que você vai gostar das dicas que a gente tem nesse vídeo para você. Vou dar um contexto que a gente vai falar nesse primeiro bloco, que a gente vai falar de marketing jurídico, tá? Primeiro vamos recapitular algumas mudanças importantes que aconteceram, principalmente a questão OAB, né? A regulamentação, o aceite da OAB, da publicidade, finalmente aconteceu no ano passado. Depois vamos explicar um pouquinho do que isso mudou. Vamos falar de estratégias de curto prazo, estratégias de longo prazo, mais branding, marca, cross-selling, upselling, fazer o cliente comprar mais o escritório, né? Falar um pouquinho de algumas novidades, tecnologia que está ajudando muito a gerar negócio e depois cases. Então vamos tentar colocar isso dentro desse bloco. Então tem bastante coisa para você que caiu de gaiata aqui nesse vídeo, né? Que entrou direto no vídeo, num corte ou que está acompanhando pelo podcast. Eu acho que o primeiro ponto mais importante que eu quero puxar aqui, meninas, ver o que vocês acham, é que assim, isso é um marco, né, dos últimos anos, aí, há muitos anos está se esperando. Salvo engano, o último provimento era de 2001, acho que era 2001, não lembro agora, 2001, 2003, sei que era muito antigo, como tudo, geralmente é muito antigo ali, né? E a regulamentação da publicidade da OAB, ela passou a entender, acho que dos pontos mais importantes, que existem duas formas de publicidade, certo? Só para a gente dar um contexto do que mudou. Que até antes da regulamentação, abrindo um parênteses rápido aqui, você tinha muito aquela situação de estados, né? Que, então na seccional, por exemplo, da Bahia, não pode Google Ads. Bahia era uma seccional chatinha. Brasília era outra também. Bem chatinha. Né? Tinha alguns estados. Não dá para fazer Google Ads aqui. Aqui não dá para impulsionar. Então, de tempos em tempos, a gente via, né, alguns escritórios sendo notificados por alguma infração, né, cometida ao Código de Ética. E aí, o que mudou? Né? A OAB, o Conselho Federal, se manifestou, começou a fazer consulta pública, enfim, e ficou acho que uns 2 anos e pouquinho, quase 3 anos. E aí no final decidiram então que a publicidade ia ser revista, né? Primeiro ela ia ser regulamentada e depois revista do ponto de vista jurídico. Então criou-se termos, inclusive, que não existiam. Tradicionais, os advogados, eles criam os próprios termos, que são chamados de publicidade ativa e passiva. Na prática, simplificando, qual é a diferença entre eles? Publicidade ativa, né? Você publica na sua rede social, ela é passiva, você está esperando o seu público. Eu vou lá e vou colocar 10, né, pro tio Zuc lá, ele vai entregar o meu conteúdo, vai entregar a minha informação para o meu público-alvo. Pessoas que moram na minha região, de 25 a 35 anos, que são empresários, isso é publicidade ativa, tá? Então passou a ser interpretado a diferença entre elas. Aquilo que eles chamam de publicidade ativa é o que a gente chama de impulsionamento, é pagar para aparecer. Simples assim, a publicidade passiva eu publico e não pago nada. Espero que o algoritmo, né, a rede social, entregue isso de maneira gratuita, certo? Tinha mais algum ponto aqui mesmo que eu esqueci do principal que mudou da OAB? O que mais lembram assim vocês que está latente? Acho que o principal foi isso, mas o que é legal também da gente mencionar é o impacto que isso gerou para os advogados, né? Porque, na verdade, dentro do marketing a gente já conhecia publicidade ativa e publicidade passiva com os nomes de tráfego orgânico e tráfego pago. Essa era a diferença, né? Esses nomes já existiam e a gente já até fazia ações. Mas para os advogados ficou bem mais claro o que eles podem e o que eles não podem fazer. Então, isso foi o principal. Acho que mudou mais, o que ajudou mais foi trazer mais segurança para o advogado de que ele realmente pode fazer uma ação, de que ele realmente pode tentar sim se destacar no meio digital, mesmo pagando, desde que ele não mercantilize a profissão, que era algo que já se falava há muitos anos, desde o antigo pavimento, né? Trazendo sempre informação, né? Que é uma coisa que a OAB também sempre coloca, né? Sempre levando informação para a pessoa. O que não mudou é isso, né? A essência em si, né? Levar conteúdo, levar informação. Então, um ponto, acho que importante aqui, e a gente já pode entrar direto naquilo que é possível aplicar com base nas novas regras aí, né? Enfim, até é interessante pontuar isso, porque pra gente as regras não mudaram o jogo. A gente continua fazendo aquilo que a gente faz desde o começo, desde o princípio. O que mudou no jogo é que os advogados estão um pouco mais tranquilos, né, para implementar ações, para de fato entrar nesse universo de marketing jurídico aí digital. E aumentou a concorrência, né? Perfeito, ficou mais caro, é verdade. Bem bom ponto aí. Agora, eu queria puxar direto uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui, que é assim, né? Quando o advogado chega pra gente dizendo, eu quero prospectar clientes para ontem, e diga-se de passagem, a grande maioria, né? Preciso que seja rápido. Quais opções a gente tem? O que faz a diferença? E a gente vai explicar para você exatamente o que nós fazemos internamente para que você possa implementar. Quando chega o advogado, Ju, falando curto prazo, o que eu posso fazer? O que a gente recomenda para ele? O que a gente já pode implementar com base nas novas regulamentações?
Quando chega um advogado precisando de retorno urgente, primeiro dá vontade de puxar a orelha, né? Porque ele podia ter iniciado as ações antes. Bem lembrado. Mas vamos imaginar que ele vai partir do zero. Primeira coisa que ele pode fazer é o tráfego pago, que é a publicidade ativa, nas redes sociais e através do Google também. Então, se o advogado ele já tiver um site, é muito importante que ele tenha, inclusive se não tiver, precisa ter um site. Hoje em dia, qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer dúvida que a gente tem, a gente vai no Google, né? E para sermos encontrados, precisamos ter um site e movimentá-lo. Então, a primeira coisa é você ter esse site. Depois disso, criar campanhas no Google, porque quando você paga para o algoritmo, você tem um privilégio de aparecer mais vezes e aparecer mais rapidamente. Então, essa é a primeira ação. E também através das redes sociais, né? Para você ganhar maior visibilidade, engajamento com o seu público-alvo. Boa. Então, você poder impulsionar seus posts ou criar campanhas dentro das redes sociais para você conseguir aumentar essa visibilidade. Sabe que a gente está tão acostumado a falar as mesmas coisas, a gente acha que as pessoas entendem, né? De maneira tão simples. Mas, Gi, traz atualizações aí, eu sei que você manja disso aqui. Quando eu faço uma publicação, eu advogado, tá? Vou fazer o papel do advogado, publiquei lá um post sobre rescisão do contrato, tá? Trabalhista aqui, né? Para quantas pessoas que eu tenho ali dos meus seguidores eu apareço, sem pagar, organicamente, em média? Quantas pessoas eu apareço no Instagram? Organicamente ali você aparece muito pouco. Na verdade, você vai aparecer no feed de notícia de quem já te segue. Então vai depender muito disso. Mas não são para todos. Não. Não. Quantos por cento? Você sabe ou não? De cabeça, não? De cabeça, Gui, me pegou agora. Ó, as últimas atualizações, como é que acho tá? que é em torno de 10%, mas vai depender do tamanho da tua conta. Quanto maior for, assim, ó, se você tiver uma conta pequena com menos de 1.000 seguidores, você vai aparecer para mais pessoas, tanto no feed quanto nos stories. Os stories, ele costuma ter ali até uns 30, 40% de engajamento se a tua conta for menor. 1.000 seguidores, 5.000 ali, não muito mais do que isso. A mesma coisa para feed. Agora, se você tem uma conta maior, com mais de 10.000 seguidores, você vai aparecer ali para uns 10% desse teu público. 10% e aí, eu diria que é bastante. Exatamente. E aí, eu tô falando disso também porque o Instagram, ele tem camadas. Como que funcionam essas camadas? Primeiro, sempre você vai aparecer para aquelas pessoas que mais consomem da sua conta. Então, por exemplo, dentro da minha conta lá eu sigo 100 pessoas, só que dessas 100 eu consumo todos os dias 10 pessoas. O algoritmo já entendeu que dessas 10 pessoas eu gosto delas. Então, ele sempre vai priorizar me mostrar os posts, os stories dessas 10 pessoas. Vamos supor lá que essas 10 pessoas, né, eu fui impactada, eu tive contato com esses posts, e aí eu curti, interagi com esses posts, engajei. Ele vai, como eu sou a primeira camada, ou seja, a pessoa que mais tem interesse, ele começa a entregar esse post para a segunda camada, que são aquelas outras pessoas que consomem com menos frequência, mas ainda consomem. Então ele vai impactar mais uma porcentagem de gente. E a terceira camada são pessoas que não te seguem. Então, quando um post viraliza no Instagram, por exemplo, com exceção do Reels, que ele já entrega para pessoas que não são seguidores, mas com exceção do Reels, ele viraliza quando a sua primeira camada curtiu, engajou, a sua segunda camada curtiu e engajou, que eu quero dizer aqui é comentar, compartilhar, né, falar realmente desse post para o seu público, e aí que ele vai para a terceira camada, que é o feed do explorar lá dentro do Instagram, que é quando você entra lá e você consegue ver publicações de outras contas que você não segue. Então o post viraliza dessa forma, e aí ele vai impactar mais pessoas. Aí chega a uns 10%. Você tá muito próximo do seu Zuckerberg, hein? Obrigada. Eu vi esses dias um expert falando assim, gostei da lógica das camadas, mas o cara fez uma analogia que eu achei muito massa. Ele falou o seguinte, olha, imagine que no Instagram, quando você faz uma publicação, é como se você entrasse numa filinha, tá? Então você tem uma filinha de pessoas ali para ver o seu post. E aí você vai lá e pum, botou aqui. E aí o Instagram fala, beleza, você tá na vez. Só que de repente vem uma Nike, vem uma marca, né, conhecida e fala, puta, eu quero entregar isso aqui pra Giana, né? E aí, puta, você tá pagando e vai botar você na frente. Então a tua filinha, sabe, o teu post vai entrando numa fila. E quanto mais gente estiver pagando, né, para aparecer, mais o teu post vai ficando lá pra frente. Então pode ser que, por exemplo, num período lá de uma semana, né, dentro daquele conceito que a marca Ju trouxe de Black Friday, não vai aparecer porra nenhuma, porque tá todo mundo pagando. Sim. E aí a Ju trouxe um ponto aqui que é importante ressaltar, houve um aumento muito expressivo
tá? Na forma, no custo, né? Porque as pessoas não entendem muito essa questão. No Google é mais óbvio, porque é leilão, você compra a palavra-chave, é um pouco mais previsível, paga por né? clique. Agora, no Facebook, né, quando você vai fazer um impulsionamento, o custo é completamente diferente, você não tem controle. Você fala, chama-se custo por milheiro, né? Mas não aparece o custo por milheiro no Facebook. Então você vai lá e diz assim, eu vou dar vintão. Ele vai te dar uma estimativa de pessoas. Então o que aconteceu é que antigamente você dava vintão, aparecia, exemplo, para 10 mil pessoas. Agora o mesmo vintão vai aparecer para 5 mil pessoas. Então o custo por milheiro, em tese, fazendo uma analogia aqui até de cartão de visita, né? Os mais antigos entenderão, ficou mais caro. Tá? Então ele não te mostra, tá custando R$ 2,50 para 1.000 pessoas. Não existe essa tabela no Facebook, não é tão óbvio assim, tá? Então isso mudou um pouquinho, certo, Gi? Até teve a questão do LGPD também, do iOS também, que diminuiu bastante essa questão. Tá bem lembrado, isso aí ferrou completamente. Muito. Né? Você até para dar um contexto, o que é? Na verdade, assim, quando tem atualização, não podemos falar as marcas, mas enfim, né? Quem tem aí o celular do iOS, tem uma questão da atualização que você pode ou não definir para receber a questão dos anúncios. E isso vai quando você acessa o aplicativo. Então, você já consegue definir ele nas suas configurações. E aí você não vai receber nenhuma publicidade. Exatamente. Então limitou o público, né? Exato. Dificultou mais ainda. Gente, parem de comprar iPhone. Não! Tô brincando. Se você é advogado, para 30 segundinhos e presta atenção nessa novidade que certamente você não conhece e vai te ajudar a gerar mais negócios para o seu escritório. Se liga nesses dois exemplos de mercado aqui. O mercado bilionário de energia renovável, mercado com várias demandas jurídicas que certamente você conhece, já ouviu falar, e as queridinhas fintechs, bancos digitais e outras inúmeras startups que estão bombando por aí. E aí surge aquela pergunta, puxa Guilherme, legal, os dois mercados são massa, mas como é que eu entro neles? Ou se já estou, como é que eu aumento a minha prospecção de clientes? Olha o que a gente apronta, que entrega mensalmente para os advogados que atuam nessa e em outras áreas. Primeiro nós mapeamos as dúvidas comuns em uma espécie de linha do tempo. Aquilo que a pessoa tem lá no começo, né, o empresário tem lá no começo, até o final, até o processo de contratação. Além dessas dúvidas, nós identificamos volume e principalmente região, potencial que tem na sua região para você prospectar ou onde é o melhor. E o melhor disso tudo é o que a gente mastiga isso e entrega para você fazer as ações em Google ou em redes sociais. Se você gostou, se faz sentido para você, clica aqui em Saiba Mais e acesse a nossa versão gratuita ou fale com um dos nossos especialistas em gerar mais negócios na advocacia. Vamos passar para o próximo tópico aqui, que é falar sobre estratégia de brand, inbound, né? Ações de cross-selling, upselling, jurídico, enfim, escritórios que, diferente daquilo que a gente falou no primeiro momento, né? Entendem que ele tem que estar o tempo todo fazendo ações, né? De maneira recorrente, ali plantando para colher, não só no futuro, mas manter uma colheita mais constante, né? Sim. Explica quais são as ações mais comuns, por favor, Ju, Gi, que a gente tem aí quando a gente fala de branding de fato. Com certeza o conteúdo, né, no blog. Com certeza blog, esse é legal. o principal, eu diria, tá, inclusive. Sim. Mas sempre tá monitorando ali a questão de novas palavras também, né? Como as pessoas te pesquisam. Então, a questão no Google ali tá conseguindo atualizar a palavra, tirando palavra que também já não faz mais sentido. Essa questão ali do branding faz muito sentido para quem tá fazendo campanhas, né? Nesses mais diretos já na campanha, mas já para o orgânico, acho que com certeza o conteúdo dentro do blog, dentro de redes sociais é indispensável. Sim, acho que além do site, redes sociais é obrigatório, assim, para qualquer área de atuação, porque é onde a gente consome, né? Hoje eu até consegui reduzir meu tempo em redes sociais, eu tô bem regradinha com isso, mas antes eu passava em torno de 2-3 horas por dia vendo as redes sociais. Que hora que você trabalhava? Só para depois a gente fala sobre isso aqui. Tá, depois a gente conversa. Mas também faz parte do trabalho, lógico, né? Como que eu ia saber dessas informações que eu acabei de passar sobre as camadinhas do Instagram? Ao vivo aqui, se eu não acessasse o Instagram. Mas enfim, agora eu até perdi o que eu ia falar, senhor Guilherme. Você tá falando das redes confundiu. sociais, a importância das redes sociais Sim. como estratégia de branding, É verdade, né? Posicionamento, é verdade. né? Gente, é assim, acabou o tempo em que... não é que acabou o tempo, mas hoje em dia um escritório ele pode ser bem conceituado, além dele ser um escritório antigo, ter anos de experiência, estar sempre na mídia, né, participando de jornais, palestras, eventos. Então, além do offline, que a gente já conhece, que tem grandes bancas, né, que todo mundo já conhece, o pequeno e o médio podem se destacar através do digital. Então,
Então, através de uma rede social, Instagram, LinkedIn também, através do blog, como a Gi comentou, marketing de conteúdo, porque isso reforça a autoridade. Mas quando a gente fala muito em marca pessoal, além do escritório, mas a marca pessoal do advogado, as redes sociais são muito indicadas porque é o caminho mais próximo que você tem, é a relação mais próxima que você tem com aquele advogado. Bem você legal. vai assistir um story dele, você vai ver um vídeo que ele publicou, vai ver um conteúdo que ele postou. O dia a dia dele também, né? Perfeito. Rotina. Gente, as pessoas amam rotina. Então, falar disso reforça muito a autoridade, né? Você tá sempre estudando, você tá ali fazendo, né? Seguindo ali tua rotina do teu emprego, indo em audiências, cuidando dos seus clientes. Tudo isso reforça o bom profissional que você é. Legal, bem bacana. Bom, dentro ainda de branding, antes de passar para o próximo tópico aqui, o que eu gostaria de ressaltar? Tem ações que são, acho até que a própria indústria, né? Colocando a indústria, porque são as empresas de fato grandes que entram no mercado. Exemplo, né? Você já deve ter ouvido falar talvez da RD Station, que é uma ferramenta de inbound marketing. Mas o que é inbound marketing, né? É ir preparando o cliente, né? Que chega num nível mais de curiosidade. Eu quero saber o que é um divórcio extrajudicial. E você vai descendo ele num conceito de funil até que ele está pronto para, poxa, já sei o que é, já sei quanto custa e quero tomar a ação de fato, né? De contratar um advogado para me ajudar. Esse é o conceito de inbound marketing. E aí muitos nos perguntam assim, por exemplo, mas e-mail funciona? Na prática tudo funciona. Tá? Tudo funciona. Quando o tempo que você dedica e os números, o entendimento daquilo que é funil, que a gente vai falar no final, até inclusive no último bloco sobre captação de clientes, eu quero entrar um pouco nessa parte de números, quando eles se justificam. Tá? Então você tem, eu tenho uma base de clientes de 100, né? De 100 e-mails aqui, 100 empresas extremamente importantes. Se você posta numa rede social, como a Ju trouxe aqui, a chance daqueles, primeiro, você tem que ver se eles estão te seguindo, o que é muito improvável, diga-se de passagem, né? Com certeza. E aí você tem 10%. Então, de 100, você pode ser que você impacte 10 dos seus clientes. Então, se você só postou na rede social, eles não estão sabendo nada do seu escritório. Literalmente nada. Opa, como é que eu posso usar de maneira um pouco mais direta que chegue dentro da informação? Então, eu uso a rede social, complemento com o e-mail, certo? Perfeito. E faço outras ações. Posso mandar no WhatsApp, novidades, o conteúdo que eu trouxe, publicação, para manter a chama acesa do relacionamento, tá? Então, a parte de branding, né? Como é que eu faço para manter isso aceso? São essas coisas que a gente falou, mas sempre levando em consideração que você tem que tentar mapear as formas como o seu cliente quer ser impactado. Se ele prefere pelo WhatsApp, mande pelo WhatsApp. Tem os que preferem por e-mail, tem aqueles que são viciados em redes sociais e assim você vai juntando todas as pecinhas desse quebra-cabeça. Correto? Gui, até trazendo uma coisa sobre isso, o e-mail ali é importante até para atualizar a base, né? Então, a gente tem, por exemplo, um cliente que tem 10 mil e-mails na base dele, mas só 1.000 recebe. Então, ele segmentou os mais importantes Exato. ali, os mais quentes. Então, é sempre Legal. importante. Para a gente caminhar para a reta final, eu vou pedir para vocês contarem aí, cada um case que vocês trouxeram aí do último ano, que é um case predileto aí. Nos compartilhem como é que foram os números, que áreas. Eu até trouxe aqui um compiladão aqui pra gente poder falar um pouco mais, mas a gente tem um principal, assim, que eu acho que foi trabalhista do ano passado, então advogados trabalhistas que fizeram, tem um case aqui que fez tanto o Google Ads quanto o Facebook, ele teve uma média de, vou somar aqui, 3 mil, na verdade, 3 mil... 2 mil só no Facebook, ali, Instagram, e 1.300 só no Google Ads. O quê? Contatos? Contatos. Ok, a partir de campanhas, né? Isso. Tem investimento para esses 3 mil? Aparece aí o valor ou não? Tem nas redes sociais, deu uma média de R$6 por lead, que a gente chama, né? E cada contato, caso... Isso mesmo. Pra deixar claro. E também no Google Ads deu uma média de R$3. Então nós temos lá, vou tentar resumir os números aqui para ficar fácil, tá? 6 mil, né? R$6 vezes 2 mil contatos nas redes sociais, ele gastou aproximadamente 1.200, né? Isso aí. Então, gastou 12 mil, aliás, desculpa, por 12 meses, né? R$1.000 por mês. E aí no Google Ads, mais 1.000 contatos a 3 pila, né? Então ele gastou mais 3 mil lá. Se dividir por 12, a gente vai ter 250. É um cliente que gastou aproximadamente 1.250, quase R$1.500 por mês para ter esse volume de contatos. Bem legal o case, bem bacana. E a custos relativamente baixos, né? Depois do último bloco vamos falar um pouquinho desses números. Vamos destrinchar para o advogado que está nos ouvindo entender um pouquinho. Mas quanto ele conseguiu fechar de contrato? Porque é isso que importa, né? Botar 3 mil contatos não quer dizer nada se ele não fechar negócio, certo? Exatamente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o teu aí, Ju, o que você preparou? Eu trouxe um escritório full service de São Paulo. Ele me chamou muito a atenção porque ele já está com a gente desde 2019, se eu não me engano, então faz bastante tempo, e eu trouxe os resultados do ano passado, tá? Vou pegar aqui minha colinha.
Ele impactou, ele fez estratégias no Google e estratégias nas redes sociais. Então, ele tem bons resultados tanto através do Google quanto através das redes sociais. Ele impactou nas redes sociais 2.598.872 pessoas. E a maior parte desse resultado foi orgânico. Nossa. Ele também fez campanhas, né? Mas ele, acho que se eu não me engano, 700 mil mais ou menos era campanhas impulsionadas, o restante orgânico. E com as estratégias do Google, então esse aqui é rede social. Com as estratégias do Google, ele gerou para o site dele 47.348 acessos. Para um escritório que a gente desenvolveu, né? Nós começamos as ações com eles em 2019. O site dele não tinha nada, porque nós desenvolvemos o site. Então, era 0 acessos. Em pouco mais de um ano, porque ele entrou no final de 2019. Então, ele ficou inteiro em 2020 e 2021. Então, do início de 2021, quando fazia um pouquinho mais de um ano que ele estava com a gente, até o final de 2021, quando ele chegou no segundo ano conosco, né? Completos ali, ele partiu de 0 para 47 mil acessos. É um resultado muito bom. Bem legal mesmo. Por conta dessas estratégias que a gente faz com ele. E, falando em leads, né? Ele teve, tanto das redes sociais quanto do Google, 4.418 leads. Bem legal. Então, muita gente. E a média do investimento dele mensal em impulsionamento era 2.000. Bem legal, bem bom resultado. Então, bem realmente, bacana. um Isso resultado tudo deve estar lá dentro do site, bacana. né? A gente está atualizando os cases, né? Então, Sim. Você que está nos acompanhando aí por vídeo ou por áudio, depois entra lá, trimind.com.br, vai estar lá em case. Se não tiver ainda, vai estar nos próximos dias. E como esse podcast vai sair daqui a alguns dias, provavelmente você está ouvindo já está lá atualizado, tá bom? Estamos aqui no futuro, lembrando. Sim. E o último ponto aqui, a gente passar ao próximo bloco, eu falei no começo, é tecnologia, né? A gente está lançando, já lançou, na verdade, uma ferramenta, tá? Então, estamos numa fase que a gente chama fase beta ainda, que eu vou pedir para o editor colocar aqui, tá? Se você está vendo só em áudio, a parte, gravar um pouquinho dentro do nosso site lá para você já entender um pouquinho. Então, você está vendo em vídeo, nesse momento você já deve estar vendo aí a telinha dentro do site Trimind Tech. Tech de tecnologia é o nosso braço de tecnologia. O que a gente está fazendo? Ciência de dados aplicada ao direito. O que a gente faz e o que a gente quer entregar para você? Nós queremos entregar para você o seguinte: pessoas procurando. Como elas estão procurando? Qual que é o volume? O que elas estão de fato querendo contratar? Como elas pesquisam? Como se fosse uma linha do tempo, né? Em qualquer demanda do direito, em qualquer causa, existe o começo, né, da dúvida e existe o fim, quando você contrata um advogado. Então a gente mapeia esta linha do tempo e entrega para você de mão beijada. Olha, tá aqui, as pessoas estão procurando isto aqui e deste mês para o outro aconteceu esta diferença na forma de pesquisa, que é o que acontece bem comum. Exemplo, previdenciário. Vem o começo do ano, o pessoal começa a pesquisar assim, aposentadoria por idade 2022. Daí você se pergunta, mas não mudou nada. Sim, não mudou nada, mas as pessoas querem entender se nesse ano elas podem se aposentar. Que é a informação clara, né? Então, a gente traz exatamente isso, o jeito que eles estão procurando. E qual que é o futuro próximo que a gente vai trazer para você, que vai ser sensacional, que é o que eu mais estou curioso, é cruzar com aquilo que de fato, né, no Tribunal de Justiça está sendo lá protocolado, tá? Então, tivemos lá mais 1.500 casos, né, que foram protocolados aqui de determinada causa civil. E aí nós vamos cruzar com aquilo que as pessoas pesquisam. Então, para finalizar, qual que é a nossa maior intenção? É ver assim, aquilo que estão procurando é aquilo de fato que estão contratando. A hora que a gente chegar nessa conexão, nesse elo, nós vamos acertar muito, né? Vai ser muito mais assertivo com o cliente que é cliente contratante nosso aqui, com os clientes que contratam o Trimind Tech, é um relatório que ele recebe e ele vai poder usar isso no planejamento do escritório. Bacana? Muito certo? legal. Agora, se você gostou deste corte que a gente aborda marketing jurídico, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo. Vou deixar o link para você aqui, para você assistir na íntegra. Tá? Você também pode encontrar ele pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts e outros. E vou recomendar para você 2 vídeos que vão fazer bastante sentido dentro desta linha das tendências, novidades, o que você pode implementar. O primeiro deles é como captar clientes na advocacia. Então a gente ensina alguns truques, algumas coisas que são super legais, efetivas. Tá passando o vídeo para você aqui. E o segundo, Instagram para advogados. Afinal, como bombar, né? Como utilizar a rede social e torná-la um braço estratégico para a captação de clientes dentro do seu escritório. Espero que você goste. Não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!